pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos e meus amados paroquianos, do Senhor Bom Jesus dos Aflitos e de São Miguel, querida pastoral da família, na pessoa do querido casal, seu Ivan e Dona Laudiceia, saúdo toda a equipe que ao longo desta semana empenhou-se, trabalhou incansavelmente para a realização desta Semana Nacional da Família. Reverendíssimo Padre Carlos Augusto, nosso zeloso e digno colaborador paroquial, querido seminarista Leonardo, irmãos e irmãs, internautas que rezam conosco, através da página evangelizadora do Padre Luiz Antônio, de todos que compartilham e da Sercom de nossa amada paróquia. Semana Nacional da Família e solenidade da Assunção gloriosa de nossa Mãe Maria Santíssima ao céu. Quantas graças, quantas bênçãos, a família e Nossa Senhora. Dois tesouros de Deus, duas graças benditas que Deus deixou para a humanidade, a família e a sua mãe, Maria Santíssima, que também é nossa mãe. Mas eu gostaria de iniciar a homilia de hoje falando, tocando o coração das famílias que estão aqui, pensando em família em duas perspectivas: a família doméstica e a família eclesial. A família doméstica lá em casa, papai, mamãe, vovô, vovó, filhos, tios, tias, primos, parentes, amigos. Todos nós temos uma família. Todos nós nascemos de uma família. E a igreja está dizendo, com esta temática deste ano, em comunhão com o ano vocacional, que a família é fonte de vocação. Vocação para a família doméstica e vocação para a família eclesial. A igreja olha para a família e tem nela um olhar especialíssimo, um olhar fundamental, a ponto de o Papa São João Paulo II dizer, ele que foi o Papa que muito se dedicou às famílias, que muito se destacou em seus escritos para a família, a ponto de ele dizer que para a humanidade a família é a célula mater, a célula mãe, a célula principal, a célula que gera outras células, a célula que gera vida, que gera amor, que gera paz, que gera comunhão, que gera perdão. Esta célula mater é a família doméstica, que na família eclesial se enriquece para, aqui na igreja, beber de uma fonte e levar para a casa as lições de fé, de temor a Deus, de fraternidade, de conhecimento da palavra, de vida de oração, de piedade e de santidade. Aqui nós bebemos da fonte para viver em casa. Em casa nós bebemos da fonte familiar, no seio conjugal, aonde os pais se amam, aonde os filhos aprendem as mais belas lições de vida. Queria convidar você agora para pensar, para sentir e para trazer ao seu coração, orante nesta linda assembleia, depois de celebrarmos uma rica semana, me responda: como vai a sua família? A família, como vai? Não é o padre que pergunta, é Deus que está a lhe perguntar. É a palavra, é o evangelho, é a família sagrada. Como está a sua família? Você que é pai, que é mãe, que é filho,
Como você tem vivido a sua vocação familiar? Que importância você tem dado à sua família? E sem que vocês precisem dizer algo, mas apenas sentar e pensar, peço, tenha sempre no seu coração os membros de sua família. Deixe um espaço bem reservado para papai, para mamãe, para os filhos, para os netos, para os avós. E tenham por todos os membros um respeito incondicional, um respeito sem igual, um respeito que não se coloca limites nem condição, no sentido de dizer, na minha família o outro é mais importante do que eu. Na minha família o outro deve ser primeiro servido, ao invés de eu querer ser servido. Na minha família, o outro é que primeiramente deve ser compreendido, o outro é que deve ser sempre perdoado, porque sem reciprocidade, na alteridade da família, não haverá fraternidade. A alteridade quer dizer o espaço do outro, o valor do outro, eu viver para o outro. É assim que os casais no matrimônio são chamados a viver, um para o outro, e na família todos, onde um vive para o outro e todos são por todos, como diz aquela linda canção de famílias no Brasil. Traga a sua família no seu coração, tenha no seu coração um desejo de amar, e nas dificuldades que comum e naturalmente se apresentam nas famílias, encontremos no Evangelho, na palavra e na igreja, meios e alternativas seguros para dar as respostas que o mundo não dá. Repito e enfatizo, os meios, as alternativas que não encontramos no mundo para superar os limites, os pecados, os fracassos, as dificuldades da família, você encontra na igreja, porque na igreja nós somos também família, porque na igreja nós temos a plenitude da graça de Deus, porque na igreja nós temos os sacramentos que nos santificam, nós temos a confissão que corrige e que apaga os pecados, nós temos a Eucaristia que nutre e que santifica diariamente e constantemente com a presença real de Jesus dentro do seio da família, quando os seus membros comungam. Nós temos na igreja o sacramento da unção que torna fecundo na hora da dor, do consolo e do conforto da enfermidade, para curar as feridas do corpo e da alma. Nós temos na igreja o sacramento do matrimônio, que é o grande alicerce da família, que abençoa, que une, que consagra, que torna o homem e a mulher cristãos um só corpo e uma só carne, para viver santamente, com fidelidade conjugal, o propósito, o desejo que Deus tem para com a família. Nós temos também na igreja o sacramento da ordem, que Deus escolhe e coloca homens tirados da família para servir a todas as famílias, como sacerdotes, como ministros, como irmãs freiras religiosas, que se consagram para servir e amar a família e a igreja. Não desassociemos a família da igreja. Nunca a sua família vai conseguir guiar-se sozinha sem a luz que tem dentro da igreja, sem o amor que tem dentro da igreja, sem a fraternidade que tem dentro da igreja. Traga a sua família e leve a igreja para dentro da sua casa. Como dizia São João Paulo II, precisamos de ter muitas igrejas domésticas. A igreja que vai ao encontro das famílias, a igreja que abre suas portas, que lança as suas portas para ir ao encontro, para abençoar, santificar, instruir, exaltar as famílias e exortá-las quanto ao perigo do pecado. Porque o mundo hoje, meus irmãos, em sua odiernidade, tem muitas ideologias e muitos costumes que são contravalores ao Evangelho, à ética, à moral, à justiça, à verdade. Tudo no mundo se tornou relativo. A minha verdade é como eu quero, como eu penso. Eu não vou me guiar por nada, nem por ninguém, não. O mundo pensa assim. As pessoas perderam o crivo ético da verdade e da justiça, e aí, por qualquer coisa, por qualquer interesse, pode até passar por cima de todo mundo, pode até matar, pode até roubar, pode até corromper-se, pode até excluir, pode até condenar.
O mundo é cruel e no mundo existem muitos inimigos da família. Cuidado com estes grandes dragões, como falou o Apocalipse de São João, que veio para destruir, para matar, para dividir, para separar. Mas a força de Deus, agindo naquela mulher, que para nós é Maria Santíssima, pôde salvar o menino e a mãe. Portanto, a família salva-se de todos os males à medida que ela tem tempo para Deus. E eu queria propor para as famílias domésticas e eclesiais algumas coisas indispensáveis. Primeiramente, amar. Sem amor não existe família, nem eclesial, nem doméstica. Tenhamos sempre amor nos corações. Tenhamos sempre o amor como crivo e como meta, para que nós, ao julgar ou ao precisar fazer um discernimento, tenhamos sempre a caridade e o amor. Isso está em comunhão com a caridade de Deus. Isso vai edificar o amor na família e na humanidade. Que o amor seja vínculo que nos une em casa e na igreja. Família que ama, família que conhece Deus que é amor. Sem amor, a família não vai longe. Depois do amor, tenhamos fé. Fé na igreja, fé na família. Fé lá em casa, fé aqui dentro da igreja. Mas não aquela fé adocicada, não aquela fé que eu vou somente para barganhar algo, não aquela fé que eu quero somente uma prosperidade. Não, a fé na sua inteireza e na sua beleza que a igreja ensina. Comunhão com Deus, busca de Deus, sede de Deus, espaço para Deus. Amor, fé e, por fim, oração. 3 pilastras que eu gostaria que sustentasse a família, como temos aqui 3 imagens, 3 representações de Jesus, de Maria e de José. De igual modo, 3 palavras, torne fecunda a nossa vida familiar. Amor, amor, fé e oração. Uma família orante, uma família que alimenta a fé por uma vida de oração, uma família que gasta tempo com a oração. Eu perguntava há pouco e mais uma vez faço outra pergunta. Você reza em família? Você consegue rezar em família? Fui hoje convidado a almoçar na casa de uma família e a irmã que nos recepcionava dizia: Padre, todos os dias eu e meu esposo rezamos o terço juntos. Rezamos o terço juntos, que maravilha! Gosto muito sempre de recordar e dizer que a oração alimenta a família e faz de fato surgir vocações. Eu já dei esse testemunho outras vezes e sempre que possível, oportunamente direi. Hoje eu sou padre, estou aqui pregando para vocês porque aprendi no seio da minha família a importância do amor, da fé e da oração. Lá em casa nós somos 10 filhos. Creio que papai e mamãe estão me assistindo em casa pela internet, todos os domingos acompanham. Benção pai, benção mãe. Mas para dizer que foi lá que eu aprendi esses valores, isso que eu tenho, isso que eu sou. Eu lembro-me, somos 10 filhos, eu sou o 8º de 10, portanto os menores. Nós, antes, todos os 10 filhos, lembro-me aquela riqueza e aquela experiência rica que nós, quando íamos jantar, os 10 filhos, com papai e mamãe 12, e ele brincava e dizia: olha, aqui a ceia larga, tem uns 12, não é? Pois bem, mas nós só saíamos depois que rezássemos o terço juntos, ensinando a rezar o terço, desde pequeno. Isso foi uma experiência que eu guardo, que eu testemunho e que eu aconselho. Tente preencher a sua família com mais oração. Vivemos num mundo tão difícil que agora não mais rezam, agora é a TV e o pior, agora é os celulares, que estão distanciando, que estão dividindo as famílias. Cuidado, 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 porque esse celular, assim como tem a benéfica que pode fazer o bem, como agora estão me levando a tantos lares que pela internet, pelo celular está acompanhando. Mas ao mesmo tempo eu fui a um outro almoço que era solene e que muitas pessoas estavam esperando outras e que tinham muitos membros da família. Era uma festa, mas quase todo mundo, 90% estava lá, ó, no celular.
Ninguém conversava, ninguém se olhava mais um para os outros. Isso é um perigo do tempo moderno. Priorizemos. Nada contra, não é que você não tenha que ter seu celular, que você não possa interagir com os meios de comunicação. Precisamos, é necessário. Não pode ficar lá atrás, mas nem 8 nem 80. Nem na hora do comer, nem na hora da confraternização a gente consegue se olhar mais, a gente consegue falar mais. Então fica este apelo para que a fé, o amor e a oração possa preencher mais a nossa vida e que nós tenhamos na família doméstica e eclesial mais tempo para Deus. O sentido da igreja, a vocação da igreja é de viver para Deus, é de semear as coisas de Deus, é de viver para que o mundo conheça Deus através de nós. Pensemos nesta vocação tão linda que nasce nas famílias. Depois, concluo a minha homilia olhando para esta família de Nazaré, porque a temática foi família fonte de vocações, e o lema, corações ardentes, pés a caminho. Pés a caminho para a igreja, pés a caminho para o céu, pés a caminho para tudo isso que se constitui a nossa santa religião. Corações ardentes, não de ódio, não de vingança, não de intolerância, não de separações, não de perseguições, mas ao contrário, ardentes de fé, ardente de amor, ardente de pureza, ardente de santidade, ardente de fogo do Espírito Santo, que transforma as estruturas de ódio em amor, de desunião em fraternidade, de discordância em unidade, em fraternidade. Que a nossa família e igreja aprenda esta lição e que nós tenhamos os corações ardentes e desejosos de irmos sempre ao encontro de Deus e de viver a nossa vocação olhando para esta família sagrada. Deus amou tanto a família que deu para a humanidade este grande tesouro e este grande exemplo: José, Maria e Jesus, o Filho de Deus, o Verbo encarnado que foi entregue por Deus aos cuidados de São José para que cuidasse de Maria Santíssima e do menino Deus, para que a humanidade visse, entendesse e aprendesse que família é tudo de bom e é tão bom que Deus quis experimentar esta realidade. Meus irmãos, Deus que tem tudo, que é tudo que se basta, somente Ele é autossuficiente. Ele quis, renunciou à sua condição divina e veio habitar no meio de nós em seu Filho Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. No seio virginal de Maria nasce Jesus, assumindo a nossa condição humana para ensinar. E como diz Padre Zezinho, naquela belíssima canção, tudo seria bem melhor se o Natal não fosse somente um dia, e se as mães todas que estão aqui, que me ouvem, fosse como Maria, se os pais que estão aqui assemelhassem, ao menos desejassem ser como São José, na pureza, na fidelidade, na santidade, e se os filhos, todos, quiséssemos ao menos olhar e dizer: ajuda-me, Senhor, a ser como Jesus, fiel ao Pai, fiel à sua vocação, fiel àquilo que Deus quer e espera de cada um e de todos nós. E por fim, a igreja tem a felicidade de este dia do encerramento da Semana Nacional da Família acontecer em uma solenidade, festa mariana, a mais importante de todas as festas de Nossa Senhora. Todas têm uma importância, mas essa nós podemos dizer que é a mais importante porque é a coroação e o reconhecimento de tudo que Maria é, tudo que ela é, uma criatura preservada da mancha do pecado original, toda bela, virgem, puríssima, antes, durante e depois do parto, mãe de Deus, Imaculada Conceição. Os dogmas de Maria se planificam e se culminam nesta coroação para dizer que Deus, por completo, assumiu Nossa Senhora, porque ela se deixou ser assumida por Ele. Ela se deixou possuir por Deus quando disse: eis aqui as servas do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E o sim de Maria
trouxe para nós o Salvador. E é em mérito, é em detrimento, por consequência de tudo que ela foi para Jesus e para a Santíssima Trindade, que hoje ela foi coroada com a glória do céu. Do Pai, filha predileta. Do Filho, mãe amável. E do Espírito Santo, esposa e templo. Como uma criatura dessa, que sempre existiu na mente do Pai Eterno, antes de que tudo existisse, Deus já tinha Maria em sua mente. Mas ao criá-la, deu a ela a liberdade humana de ela dizer sim ou não, mas ela disse sim, e dizendo sim, trouxe o Salvador para nós. O dogma da Assunção gloriosa de Maria afirma que Nossa Senhora, depois de transcorridos seus dias na terra, foi elevada pelos anjos em corpo e alma para o céu. Por quê? Por tudo isso que ela é. São Paulo certa vez disse que o que é incorruptível não pode experimentar a corruptibilidade. Maria foi um ser incorruptível porque ela não teve pecado. Por isso seu corpo não poderia padecer da corrupção que é consequência do pecado. Isto é um fundamento bíblico, mas também teológico, de por que o corpo de Maria foi elevado ao céu. Mas também tem uma outra fundamentação, eclesiológica, teológica principalmente, do que Maria significa. Ela é a nova Eva, ela é o modelo arquétipo da nova humanidade. Lembremos da primeira leitura que encerra a Bíblia, mas lembremos do primeiro livro que mostra uma mulher que foi tentada e que cedeu a uma serpente. Começa falando de Eva, da desobediência e do pecado. A Bíblia termina falando de Maria, que não cedeu, mas que venceu até um dragão, que é maior do que uma serpente, porque ela era cheia de graça, era pura, era santa, era imaculada. A Conceição teve esse poder de esmagar a serpente, de vencer o dragão e de proteger o filho. Esta mulher do Apocalipse é Maria, a nova Eva, revestida do sol que é Jesus. Ela está revestida do sol, coroada com 12 estrelas, significa as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Portanto, o Antigo e o Novo Testamento, na história da salvação, termina a leitura dizendo: agora concluiu-se a salvação e o poder e a glória do nosso Deus. Então Maria é comunicadora desta graça. Ela é portadora desta graça sem igual que Deus a revestiu de beleza e de esplendor, como cantou tão bonito o Salmo: à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Claro que era uma exaltação da rainha Esther, da rainha deste mundo, que pelo simples fato de ser fiel a Deus e a aliança e cuidou do seu povo, mereceu toda a honra e distinção. Imaginemos a mãe do Salvador, a mãe de Deus, a Imaculada, a Conceição, a sempre Virgem Maria, muito mais, sendo ela também imagem e mãe da Igreja. A sua humanidade, o seu corpo é levado ao céu, é um prenúncio daquilo que acontecerá com toda a humanidade. Maria foi para a glória, nós também iremos. Como diz a canção antiga e piedosíssima: com minha mãe estarei na santa glória um dia, junto da Virgem Maria no céu triunfarei. Numa sequência, naturalmente, como falou a segunda leitura, Cristo como primícias, depois os que pertencem a Cristo. E depois, os que pertencem a Cristo, numa ordem hierárquica, Maria é a primeira. Ninguém depois de Jesus foi maior do que Maria, por tudo que eu já disse e exortei. Então é neste sentido que se fundamenta também uma compreensão lógica e teológica desta gloriosa Assunção de Maria Santíssima aos céus. E o Evangelho de hoje nos apresenta quem é Maria: a mãe servidora, a mulher humilde. Se as famílias domésticas e eclesiais entendessem esse papel de Maria. Se nós não apenas quiséssemos sua proteção e sua intercessão, se nós dessemos um passo mais além e a imitássemos naquilo que ela se constitui em sua missão.
O Evangelho mostra uma Maria missionária, solidária, recebeu a graça de Deus, toda a exaltação foi dada a ela de ser a mãe de Jesus, mas com toda humildade não ficou somente para si, foi às pressas para a região montanhosa para servir Isabel. Foi servir porque Maria é servidora, e aqui está uma lição da Mãe de Deus. Para quem quer ser igreja, para quem é igreja, é preciso ser humilde servidor e servidora. Obrigado, irmã Nilma e demais irmãs canisianas, pelo serviço de humildade que vocês realizam. É este serviço que todos nós devemos nos revestir. Sem humildade, não se serve com dignidade a Deus. Maria é humilde e vai servir. Fica lá 3 meses servindo, mas o Evangelho conta e diz que quando ela chegou lá, que Isabel ouviu a saudação de Maria, ela ficou cheia do Espírito Santo. Olha, a presença de Maria levou o Espírito Santo. Pensemos nisso. Quem se aproxima de Nossa Senhora também se enche da graça do Espírito Santo. Isabel, cheia do Espírito Santo, que honra é para mim receber em minha casa a mãe do meu Senhor. Desde que tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. No meu ventre, um outro aspecto importante para a família, e que no dia de hoje nós queremos com a igreja pedir e clamar, como a igreja pediu que fizéssemos nestes dias de Semana Nacional da Família, uma conscientização contra o terrível mal do aborto. O aborto terrível, amaldiçoado, pecado mortal, pecado terrível, porque no ventre tem uma vida. E hoje nós vimos no Evangelho de hoje 2 ventres fecundos, o de Maria Santíssima e o de Isabel. E no ventre materno, Jesus, no ventre de Maria, recebe a exultação de São João. Lembremos, todo feto no ventre da mãe é uma vida pensada por Deus, desejada por Deus. Ainda no ventre materno, eu já te conhecia e eu já te consagrei. A igreja pediu que nós sacerdotes hoje lembrássemos, para que nós lutemos e tenhamos sempre consciência da gravidade e do pecado do aborto. Ainda que queiram descriminalizar para dizer que não é crime, mas será sempre pecado. Ainda que a justiça desse mundo, que as leis criadas pelos homens digam que não é crime, mas será sempre pecado, porque quem disse que é pecado foi Deus e não se pode matar. Fecha parênteses. E que no seio virginal de Maria e de Isabel nós possamos pensar e lembrar de todos os nascituros, de todos aqueles que foram vítimas do genocídio, que foram vítimas de tantos abortos ao longo da história da humanidade. Clamemos por estas vidas que pertencem a Deus. Por fim, meus irmãos, Maria serve, proclama a sua bem-aventurança. O Senhor fez em mim maravilha e santo é o seu nome, e canta o seu Magnificat. Um cântico de libertação, um canto de humildade, em que ela diz que Deus exalta os humildes e destrona os poderosos dos seus tronos. Em que Deus exalta os humildes, consola os que sofrem, os que buscam a Deus, os pequeninos, Ele exalta como exaltou Maria. Olhemos para o Magnificat de Nossa Senhora e aprendamos com ela a proclamarmos também nós esta maravilha em nossa vida, porque se Deus nela operou maravilhas, operará também no coração e na vida de todos nós que amamos a Deus e que tememos a Deus. Muito obrigado a todos, amemos, saudemos e lutemos para que a família seja sempre santa, cristã e de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.